Estamos ao vivo novamente. Deixa eu botar um filtrozinho no Instagram para ficar bem bonitinha a live. Pessoal, estamos de volta porque estão ocorrendo lives simultâneas e aí travou completamente a doutora. Vou estar chamando aqui ela novamente para a gente dar continuidade aqui, não perder. Novamente. Boa noite, pessoal que está chegando. Doutor Marcelo Fontes. Voltei! Não me assusto mais com o Instagram, não, viu? Já. Gente, aconteceu. Me deu um suador que só Jesus. Não, já aconteceu, já fiz isso. Já, né? O horário também, doutora. Por isso que às vezes eu gosto de manhã cedinho, às vezes é o horário também. Eu não sei o que aconteceu. Ainda bem que eu fiquei parada com uma cara boa, não fiquei com a cara de doida, né? É o horário, são lives simultâneas, acontece. Sobrecarrega a ferramenta, entendeu? Mas já vamos logo de conteúdo. Vamos finalizar o raciocínio? Você volta lá. Boa noite, doutor Rômulo. Só aqui, dando um alô aqui pro meu colega. Oi, mãe. Tá vendo? Mãe que é mãe assiste live da filha. Tá vendo? Verdade. Retoma aí o seu último questionamento. Não, eu falei assim, que uma ideia, né? Por exemplo, o seu cliente, ele ainda não cumpriu todos aqueles requisitos necessários para obter a aposentadoria, por exemplo. Ok. Então você fez aquela orientação. Então você sabe que daqui a um ano ele vai estar preenchendo esses requisitos. Você vai o quê? Manter o quê? O contato com esse cliente, que a gente estava falando da questão do contato, do atendimento, da orientação, como forma de captação. E foi isso que aconteceu comigo, em relação à pensão por morte. Eu comecei só orientando, de boa, orientando. Não era minha cliente, entendeu? Ela estava aguardando o desfecho lá da outra pessoa. E foi assim, então, à medida que vai aproximando esse tempo vai diminuindo, os meses vão se aproximando e a pessoa vai cumprir aqueles requisitos, intensificar esse contato com o cliente. Estava falando isso como uma estratégia também, né? Isso é perfeito. E eu te digo mais. Às vezes, o cliente não está apto para poder se aposentar. Só que ele confiou tanto no seu trabalho que, às vezes, você pode fechar o contrato com uma projeção futura para fazer o requerimento. Nada impede disso. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha sócia, Cássia está até aqui. A gente estava conversando sobre isso. A gente teve uma cliente em janeiro de 2021 que faltava um ano para poder se aposentar, que fecharia agora em dezembro. Ela fechou o contrato com a gente em janeiro, continuou recolhendo e em dezembro a gente deu entrada na aposentadoria dela. Então, isso não impede. Isso tudo vai depender de como vai ser a sua entrevista com o cliente. O valor que você vai passar para ele na reunião, a segurança que você vai passar. E durante esse período que ele mantiver o contrato com você, mesmo que ainda ele vai ter um direito futuro, você mantém ali a relação aquecida com ele, perguntando, tá recolhendo? Tá com os recolhimentos em dia? Né? A questão da qualidade de segurado, né, doutora? Que é tão importante, né? Que vai ser o tema da minha próxima live com uma queridona. Tá vendo? Que é um requisito também, né? Do pedido de aposentadoria, de todos os benefícios, né? Que você tem que estar com os recolhimentos em dia. Então, isso também é uma estratégia. Então, dentro da prospecção de cliente previdenciário, a gente tem que olhar o cliente com várias frentes. Às vezes, o cliente sentou ali na sua mesa e ele está narrando ali uma questão de doença. Hoje mesmo eu atendi um caso assim. Olha a situação da cliente. O comercial trouxe ela para mim como uma cliente para possível benefício por incapacidade, porque ela tinha diabetes. Eu até falei isso nos meus stories hoje. Ela tinha uma diabetes. E ela falou que o remédio que ela estava tomando era um remédio que deixava ela tonta e ela não conseguia trabalhar. E ela trabalhava com serviços gerais. Só que quando conversando com ela, eu vi que a mulher já tinha quase 60 anos, ela tem 59 anos,
e já tem mais de 15 anos de contribuição. Aí eu falei pra você, olha, me fala sobre essa sua diabetes, como é que é lá, eu tomo medicação há tantos anos, só que esse remédio está me fazendo muito mal. Então, não é que a diabetes está impedindo ela de trabalhar. É só um ajuste na medicação dela. Só que quando eu fui conversando ali no meio da entrevista com ela, eu já soube assim, gente, essa mulher tá com o pé para se aposentar, gente. Aí Cumprindo os requisitos já. Aí trouxe ela dentro do outro caminho no atendimento. Comecei a falar com ela da questão da aposentadoria e tudo mais. E ela já está caminhando com a gente para poder fechar. Né? Só vou dar uma olhada no extrato previdenciário dela, para se realmente o tempo que ela tem é 15 anos mesmo, para a gente poder fechar o contrato com ela. Então, tá vendo o olhar de águia que você tem que ter? Né? No primeiro momento, eu poderia até estar despachando o cliente, diabetes, não esquece, tem que procurar um médico e ajustar a sua medicação. Mas eu já trouxe logo esse olhar. O previdenciarista tem que ser muito assim. Porque um cliente, ele pode gerar 3 ou 4 contratos. Não é que o cliente vai gerar... Um olhar de investigador, não é isso? Isso daí. Um olhar além. Isso daí. Um olhar além. Não é que o cliente vai te gerar contratos. Se na hora da entrevista lá com o cliente, você não conseguir identificar, e você pode prospectar, né, novos contratos ali, a chance quem deixou passar foi você. Não foi o cliente. Porque o cliente, ele não tem o mais importante que a gente tem, é informação. O cliente previdenciário é carente de informação. Porque ele acha que o INSS nasceu para negar, né? Tem medo de estar fazendo alguma coisa errada. Também pessoas que não têm muita escolaridade, doutora, né? Que eu estou tentando fechar um assistencial, pessoas que realmente precisam. Falei com o filho e a mãe tá com medo. Disse medo de quê? Só pode ter medo de uma negativa. E no caso, vocês preenchem todos os requisitos. Seu CAD único tá ok, já peguei toda a documentação, já abri, olhei o KINI, tem nadinha, no KINI está limpinho. A situação de vocês é de miserabilidade, porque ela reside com um sobrinho. O sobrinho não faz parte do grupo familiar. Uhum. E fui sincera com ele, tenta conversar com ela, porque a atividade, o biquinho que você está fazendo, que você não faz parte do grupo familiar porque você é sobrinho, esse biquinho vai finalizar, porque jornais impressos vão deixar, né, de ser comercializado. Tá tudo digital agora. Tudo digital. Então vai avisando para ela, você vai ficar sobrecarregado, você vai ter que correr, né, sem ter uma experiência, vamos dizer assim, em atendimento ao público, algo assim, vai ter que correr para arranjar alguma coisa para vocês se manterem. Uhum. Então, por que não ver esse assistencial para ela idoso, entendeu? Tá cumprindo todos os requisitos. O que tá faltando? Tá faltando explicar para ela, explica para ela de novo, conversa com ela, entendeu? Não tem o que temer. O que vai temer o quê? Uma negativa? Eu acho improvável, porque vocês estão cumprindo tudo. Eu observei tudo antes. Não vejo porquê, né? Idade ok, grupo familiar ok, renda per capita ok. No CAD único tá tudo certinho, você tem CAD único, ela tem CAD único. Tá tudo ok perante a assistência social, né? Deu um branco agora, doutora. O LOA. Que é nos bairros. O que CRAS. você faz. O CRAS, tá tudo ok perante o CRAS, né? Viu que a alergia faz? A gente fica meio devagar. Então tá tudo ok, eu não vejo o que impedir. Gente, pelo amor de Deus, dê entrada logo, vai demorar mais ainda. Tem pedido meu que tá numa fila nacional, pouco servidor. Que Deus abençoe e saia esse concurso logo do INSS agora, março, no mais tardar abril. Tá complicando, entendeu? Tá para desafogar. Mas essa resistência do cliente são casos bem pontuais, eu acho, que dentro do direito previdenciário. Porque a maioria é muito pelo contrário. Eles querem mesmo o benefício, né? Querem porque precisam. Tem gente... Mas ela precisa, ela depende do sobrinho.
E a tia, né, a mãe dele faleceu, que ajudava com algo, faleceu. Então, quer dizer, é um aspecto realmente de grande necessidade. Amanhã ele tá sem esse biquinho, esse sobrinho tá sem esse bico, e aí vai fazer como para se manter? Vai ficar o peso todo em cima dele, Muito entendeu? Para correr complicado. atrás. Por isso que Mas eu conversei, né? vamos fazer um resumão da nossa live? O que você acha? Vamos, vamos. Aí eu fui sincera, viu? Eu falei pra ele, eu não vou te negar, vou ser sincera com você, que ele é meu amigo, ele é meu amigo. Vou ser sincera com você. Pra mim, a experiência é experiência. Pra mim, é renda, é renda. Mas pra vocês também. É o interesse de vocês também que tá em jogo, entendeu? Sim. Expliquei. É uma interesse de todo um grupo familiar envolvido ali, né? Não é só de uma pessoa só. Que embora o Lula E ele é tenha super benefício, carente, porque ele recebe muita cesta básica, viu? né? Que ele é uma pessoa muito jóia, ele recebe muita cesta básica. Que bom! É. Bom, mas vamos para o nosso resumão, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Vai Mas... nada! Vamos lá. Hoje, como o nosso tema aqui hoje foi sobre prospecção dentro do direito previdenciário, né, da área prévia, e esse é um assunto que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Porque por onde começar, para quem eu tô Inclusive falando? eu. Para quem eu falo? Será que eu estou falando para a pessoa certa? Será que eu estou me comunicando de maneira certa, né? Eu acho que o que a gente tem que sair de hoje daqui, que a gente conversou muito sobre isso, né, Ale? É sobre posicionamento. A gente precisa se posicionar tanto no online quanto no offline do que a gente faz. Né? As pessoas têm que saber com claridade o que a gente faz. Né? Com objetividade, clareza, as informações, com o que você trabalha, com o que você lida, né? Com que você trabalha. Eu ainda estou sentindo, doutora, eu ainda estou sentindo o que é mais. Eu ainda estou nessa fase, entendeu? Inicial, eu ainda estou sentindo o que vem mais para mim. Qual a minha área maior de atuação? Qual o meu nicho? Ainda estou sentindo, ainda não me defini. E esse posicionamento, ele está muito ligado a essas outras condições, né? Local que você presta o seu serviço, o tipo de demanda que surge mais para você, o tipo de demanda também que você domina. Porque não adianta você também... eu vou trabalhar com aposentadoria, mas não é um benefício que você domina com o pé nas costas. Você precisa... Eu vou trabalhar com especial, aposentadoria especial. Vou analisar aqui o PPP. Vou ver se o PPP tá tudo ok. Isso. Eu que não estude, não. Como é que o PPP tá bem preenchido? Pois é. Então, é muito importante você se posicionar. Mas o posicionamento, ele é uma construção. Ele não é algo que surge assim... Da noite para o dia. Você vai construindo no sentido de que você vai vendo o público para o qual você está acompanhando. Aí, doutora Sirlene, a gente também fez uma live. Linda. Então, assim, o posicionamento, ele vai vindo uma construção para quem você está falando. Se você for um escritório que faz todos os benefícios, aí você vai se posicionar em relação a esses benefícios. Se você ainda tem um subnicho, se você vai falar para um benefício específico, né, ou uma categoria, que também tem o subnicho também da categoria. Eu só faço aposentadoria especial de metalúrgico. Só professores. Só professores. Então, esse subnicho, você tem que se posicionar para estar falando. E quando você se posiciona, você tira aquele véu do seu rosto e você começa a enxergar as oportunidades que tem. Se você vai falar só de aposentadoria, o seu público é um público mais velho, né? É um público que já tem mais de 55 anos, é um público que já está chegando aos seus 60. Então, talvez não é um público que vai estar aqui no Instagram. Ele talvez vai estar lá no Facebook, que é uma rede mais antiga. Que eles dão preferência, né? Eles dão preferência. E também aquela bolinha do status do WhatsApp. Eles adoram lá também. Então... né? Boa dica. Então, às vezes, o seu cliente vai estar ali, né? O seu cliente mais antigo, ele gosta de notícia. Ele não gosta de videozinho da internet, de coisa. Ele gosta de notícia. Não gosta de reelzinhos, de memes.
não é muito a praia dele, vamos dizer assim. Então, ele vai gostar mais de quê? Notícia. Então, você talvez tenha que trabalhar notícia na sua rede social. Igual saiu a notícia hoje que o teto do INSS vai para 7 mil e pouco. Isso é uma notícia que talvez interesse o público de futuros aposentados. É 7.080 que ficou? Eu acho que foi 7.073, eu acho. Não lembro de cabeça não, mas tá beirando isso daí. Arredondando deve ser uns 7.080. Isso. Então, você tem que começar a identificar. O posicionamento, ele vai te trazer essa claridade. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de prospecção. Quando se posicionou, o mundo começa a se abrir. Aí você consegue ter uma captação mais direta. Use muito bem aqui a sua rede social para poder falar com autoridade. Não adianta vir aqui e falar e não trazer prova social. Infelizmente, a gente precisa trazer essa prova social de que o que você prega é o que você faz, né? Então, traga os seus... é o que você vive. Isso aí. Traga os seus... você faz na sua casinha do seu escritório, como você organiza a sua documentação. Coisas bobas do dia a dia. Às vezes a gente faz coisas do nosso dia a dia que é tão corrido pra gente, porque a gente já tá naquela loucura lá, né? De juntar documento, de organizar o documento para mandar para o INSS, que para a gente já faz parte da nossa rotina, né? Mas para a pessoa que está vendo aqui seu Instagram, ela não sabe, ela não vê, né? Ela não sabe como é que é. Então, trazer essa rotina do dia a dia também gera conexão, gera valor para o público que você quer atingir. E é claro, né? Trazer o deferimento é a cereja do bolo, né? Que aí ele vai ver que tudo que você está falando dá resultado. E o cliente... Eles gostam muito, muito de ver o resultado. E o cliente compra resultado, né? Ele não quer saber como você vai chegar lá. Ele quer saber o resultado. Ele quer ver o bolo de chocolate com a cobertura, com os M&M, com a cereja, com tudo. Isso daí. Com tudo lá em cima, bem gostoso. E ao longo dessa jornada do cliente, trabalhe o seu relacionamento com ele. Lá no escritório, a gente acompanha o cliente até o saque. Não com o intuito de que ele não vá pagar os nossos honorários, não é isso. Mas com o intuito de orientar ele nesse último momento, que daquele momento ali a gente vai encerrar o nosso contrato. Então a gente tem uma pessoa na nossa equipe hoje que acompanha esse segurado à agência bancária, leva a pastinha com toda a documentação específica para saque, porque infelizmente cada banco é de um jeito, né? Então, sim, a Caixa ela quer um comprovante de residência no nome da pessoa. O Banco Santander não quer. O Banco Santander é só o número do benefício e o documento pessoal a pessoa já levanta. Então, cada banco tem o seu regimento interno próprio para poder levantar. Então, o cliente não vai saber disso, né? O cliente vai lá, vem sacar meu benefício, vem com a identidade dele e às vezes não consegue sacar. Então, esse acompanhamento também faz parte do relacionamento com o cliente. Então, o relacionamento do cliente tem que ser trabalhado durante toda essa jornada, para que ele fique e faça igual o coelho, traga muitos outros clientes para a gente. Tá, ok, doutora. Importante isso de orientar o cliente, né? E como foi no início, assim, a sua primeira experiência acompanhando ao banco? Porque eu vejo, assim, colegas que ficam tímidos, colegas que ficam envergonhados. Quando acontece de levar muita gente da família, como agir, tudo isso eu queria entender. Então, como é que a gente faz, né? Como a gente tem vamos pensar num saque administrativo ou judicial, tanto faz. Normalmente a gente tem a mesma rotina. A gente manda uma mensagem 2 dias antes, falando qual vai ser a data do saque para o cliente e combina um horário com ele na agência. Normalmente é no primeiro horário da abertura da agência, porque a agência está mais vazia e gera uma 10 horas. E gera uma tranquilidade maior para o cliente. E nessa mensagem, combinando com o cliente, a gente também já manda a prestação de contas.
na mesma mensagem do WhatsApp. Ó, o senhor vai receber X, tantos por cento é referente... Não caí, tô aqui. Tantos por cento é referente a honorários contratuais. Então, para o senhor vai sobrar X. Então, a gente coloca ali, faz toda a prestação. E no dia E lá no dia lá de acompanhar ele, a gente entra com ele dentro da agência, mostra para ele os documentos. Eu entrego ao meu cliente na hora do saque. Além do recibo, né, que ele assina para mim, eu entrego um recibo para ele. E eu entrego também a carta de concessão e a foto do ISCRI, que é o histórico de pagamento. Que lá vai ter o valor do benefício dele. Histórico de créditos, né? Isso. E a carta o pessoal chama ISCRE, ISCRI, né? A gente chama ISCRI aqui. Então, e a carta de concessão, né? Para dizer que o benefício dele foi concedido. Se for um benefício de incapacidade temporária ou auxílio-doença, a gente gera aquele resultado do benefício e fala, ó, seu benefício vai ter a data tal. Então, na data tal, o senhor tem que fazer um pedido de prorrogação se o senhor ainda estiver incapaz. Mas esse acompanhamento a gente faz. Sim, já avisando. Antes de finalizar esse prazo, que muitos não fazem isso. Se o advogado não tiver na agenda para dar um alô para o cliente, passa batido. Passa mesmo. Ele só vai lembrar quando ele tiver que sacar no outro mês que não tem dinheiro. Meu Deus, não tem dinheiro. Aí corre no escritório para saber o que aconteceu. O que está acontecendo, né? Isso daí. Então, a gente faz esse acompanhamento. Então, quando o cliente chega na agência, a gente não precisa ficar falando de valores ali com ele. Porque ele já sabe, porque ele já tem uma mensagem. Então, isso minimiza conversa sobre dinheiro ali, que é uma situação, às vezes, constrangedora para o advogado. Ficar no doutora, e quando é mais de um benefício, como faz essa divisão? Fica acordado de entregar no escritório o restante? Como assim? Mais de um benefício? Como assim? Quando você, pela tabela, né? Você, por exemplo, o assistencial, você coloca 3 benefícios, que é o mínimo da tabela, mais uma porcentagem do retroativo. Aí naquele momento ali que ele vai sacar, vamos dizer que ele te repasse só os 30% do retroativo que estava previsto lá no contrato. E aí, como fica essa questão dos próximos recebimentos, né? Normalmente, a gente já recebe tudo no retroativo. Eu não fico... Já daquele valor retroativo já saca completamente. Isso, os 3 valores e mais a porcentagem. Isso, eu não fico na cola do cliente. Porque que eu explico para ele? Eu falo, olha, tá vendo como a comunicação é fundamental? Eu falo, olha, embora o senhor tá me pagando um valor um pouco alto e o senhor não vai ficar... A gente vai ficar, às vezes, metade do valor. Já teve caso de eu receber o retroativo todo. E o cliente sair sem dinheiro. Porque o benefício não ficou chateado? Porque o benefício é muito rápido. Então, o retroativo foi pequeno, porque o benefício saiu em 2 meses, só que ele tinha que me pagar 3 benefícios. Então, aí teve o 13º ali que deu certo para pagar tudo. Já teve caso. E o cliente pagou. Eu falei, ó, você vai me pagar isso agora, só que a sua dívida comigo zerou. O senhor vai receber esse benefício, no mínimo, por mais 10 anos. Olha o proveito econômico que o senhor vai ter com o benefício refeito pelo escritório. Então, a comunicação com o cliente ela é importante. Por quê? Mas eu sempre converso com o cliente antes de ir ao banco. Eu não converso com o cliente no banco. Quando eu chego no banco, eu já chego com os documentos que eu vou entregar a ele e falo... Com o recibo, com o SCRE, com o número do benefício, com o que o banco exija lá de documentação dele. Tudo isso. E eu entrego ainda, porque às vezes, o que acontece? Às vezes o cliente não tem a senha do meu INSS. Então, o escritório gera essa senha para ele. Então, eu entrego no ISCRI dele a senha. Eu falo, essa aqui é sua senha, seu login e sua senha. E ele assina no verso. Aí eu tiro uma xerox daquela folha e ele assina no verso que recebeu. Aí a gente digitaliza e guarda lá na pasta dele. Por quê? Tudo isso para depois não ouvir. Doutora, eu não tenho senha. Doutora, a senhora não me entregou meu documento que prova que eu recebi benefício. Então, a gente tem que entender que a documentação é do cliente. A documentação não é nossa.
E o cliente tem que ter documentação, sim, é direito dele. Não, a gente não tem que reter documentação, a gente não tem que reter carteira de trabalho, nada. Para a gente poder receber o que a gente é devido, se o cliente não nos pagar, é contrato de honorários bem feito, execução. E outra coisa, a gente recebe fácil se o cliente não pagar a gente, porque a gente sabe quanto ele recebe, a gente sabe o banco que ele recebe. Então, a gente vai demorar um pouco para receber, mas a gente não vai ter dificuldade. Então, só que só chega a esse ponto se você não tem uma comunicação efetiva com o seu cliente, né? Se você não conversa com ele. Então, é isso. Muito boa essas dicas, viu? Vou estar revendo essa live maravilhosa, tá? Anotando tudo direitinho, conversando direitinho com o cliente. Lá no banco é só para, documentos, assinatura, print. É só executar aqui, o receber e o pagar e vamos nos resolver aqui. E o cliente, ele fica seguro ali, quando você... Porque, infelizmente, a gente vem de uma marginalização da advocacia, onde parece que o advogado faz tudo no obscuro, tudo na escuridão. Ah, é assim, assim. Parece que não dá muita informação. Então, quando a gente vem na contramão, dando informação, mostrando para ele, você acolhe o cliente de uma maneira no sentido de ele se sentir seguro com você. Então, ele não vai querer te trapacear. Diz, nossa, a doutora foi tão correta comigo, tão honesta comigo, né? Então, durante todo esse período, e também não tem por que a gente ser diferente, né? A informação é dele, não é nossa. A gente só está fazendo um trabalho para tentar resolver. E merecemos receber pelo trabalho bem feito. Perfeito. Isso mesmo. E assim encerramos nossa live. Espero que a primeira de muitas, doutora, né? Sim. Muito obrigada por compartilhar, viu? O 2022 é um ano grandão para a gente falar muito aqui. Tá, ok. Combinado. Combinadinho. Um prazer te Muito obrigada. Tá? Muito prazer. E aí, a próxima live é só falar comigo, tá bom? Joia, pode deixar. Vou te chamar. Um beijo a todos que participaram, tá? Desculpa, eu vou deixar salvo. Quem quiser estar revendo, viu? Muita informação compartilhada, viu? Tá vendo? Informação de ouro. Um beijo, de ouro, gente. Boa noite. De ouro. Um beijo. E até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau.